Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Dando continuidade ao vídeo anterior, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prova em si, tá? De primeira e de segunda fase, na discursiva. Quanto à prova objetiva, lembrando, são 100 questões divididas em três blocos, tá? Tem que observar ali no edital a pontuação mínima em cada bloco. É importante estar atento aí para tentar dividir o tempo de prova, né? Normalmente o tempo dá aproximadamente uma hora para cada 25 questões, era assim que eu dividia e tirava a última hora, né, para poder revisar a prova e marcar no gabarito. Meia hora para revisão, meia hora para marcar o gabarito. Um outro ponto importante também é a gente, ao ler a questão, se ater ao parâmetro perguntado, tá? É comum também a gente cometer erro nesse aspecto e não se ater, que às vezes a pergunta é em relação à legislação, às vezes é em relação à jurisprudência. E daí também é importante o candidato estar atento também ao parâmetro, se a questão quer saber a certa, se ela quer saber a incorreta. E você vai dando destaque, quando você está lendo sua prova ali, você vai pega a caneta, circula ali, vai dando destaque. E para poder não cometer esse tipo de erro bobo, tá? Que no final uma questãozinha pode fazer toda a diferença. E como já mencionei, a primeira fase é um estudo mais objetivo, né? Ele tem uma característica que é a mais ampla, que pega mais matérias do edital, acho que quase todas são cobradas. Talvez um pouco menos da parte de humanística, mas no geral todas as matérias são cobradas, em maior ou menor intensidade. Mas é uma cobrança mais limitada à legislação, em 80% dos casos. Na parte de trabalho, constitucional, processo de trabalho, coletivo, aí a gente tem também uma recorrência dos recursos repetitivos, das súmulas, das OJs, é bom estar atento. E especialmente em trabalho individual, coletivo, processo de trabalho, pode cair também um pouco de doutrina, especialmente aquela parte inicial dos manuais, que não tem legislação, tá? Daí a importância da leitura. E o destaque maior também seria para coletivo do trabalho, que normalmente cai umas 5 questões, mas também não tem tanta fonte, como já conversei no outro vídeo, eu comentei com vocês. Daí é importante também dar uma lidinha na doutrina para poder chegarmos bem nessa parte, ok? E em relação à segunda fase também, queria destacar que já tem um perfil um pouco diferente. Na segunda fase, a cobrança não fica tão limitada à legislação, né, e ao repetitivo, súmulas. É comum, especialmente na disciplina de trabalho, de processo de trabalho, virem questões polêmicas, questões com um pouco mais de controvérsia. E sempre que o candidato identificar isso, o ideal é trazer os entendimentos existentes, umas duas posições, e sempre se posicionar, tá? O concurso é para a magistratura do trabalho e o que é esperado do juiz é que ele sempre se posicione, ok? E vai cair também questões que abordam, exemplo, direito civil, um tema que acaba não sendo tão central. Nessa aí a cobrança tende a ser um pouco mais superficial, tá? Na linha da primeira fase, no qual o candidato localizando os dispositivos legais, em geral, acaba sendo suficiente para bater a pontuação mínima ali, tá? Necessária. A prova de segunda fase também é discursiva, ela não tem aquela característica do candidato vir a tirar 10, tá? O objetivo da prova é sobreviver, é tirar ali a nota 6, o mínimo para passar para a etapa seguinte. Isso é importante o candidato ter em mente, porque ele tem que fazer a prova possível, tá? Ele tem que buscar fazer a prova perfeita. Uma outra dica que eu sempre dou é, ao ler um enunciado de uma questão, às vezes vem um enunciado muito longo, é ir destacando as palavras-chave, tá? Você vai ali destacando, vê o parâmetro que está sendo perguntado também, assim como na primeira fase, e vai montando um pequeno esboço ali. Não dá para fazer um rascunho integral para depois passar limpo. Você destaca os principais pontos da pergunta e com o tempo também, com os treinos na discursiva, você vai montando seus autotextos, principalmente em relação à introdução, tá? Você vai trazer uma introduçãozinha que venha valorizar a sua resposta. Existem vários tipos de introdução, você pode optar por introdução mais conceitual, você pode optar por introdução trazendo o arcabouço normativo, trazendo norma de direito internacional, norma da Constituição. E o ideal é você ajustar o seu perfil, o seu estilo, e com o tempo você vai descobrindo também que todo candidato tem um estilo de prova. Você vai potencializar aquilo que você é bom e vai tentar valorizar e trabalhar em cima disso, tá? Você anota o parâmetro, treina e vai treinando fazer a questão. Eu sempre recomendo treinar no contexto de prova, tá? A meu ver, eu acho válido, sim, no início, você treinar ali uma, duas questões discursivas de forma solta, sem tempo.
Mas na medida que vocês forem progredindo nos estudos, eu recomendo fortemente vocês simularem o contexto de prova, tá? A quantidade de questões e o tempo necessário. Porque ao você simular o contexto, você traz outros elementos que você não tem quando você está fazendo a prova de forma avulsa. A exemplo da pressão do tempo, o cansaço na mão, o desgaste mental. Tudo isso aí são situações que acabam ocorrendo no dia da prova e que o candidato tem que estar preparado para não entrar em desespero quando ocorrer essa situação, ok? Eu acho que eram essas dicas que eu queria passar nesse momento. Uma última dica. Eu recomendo também, comum também, em provas discursivas, vir uma questão que o candidato não tem muita afinidade com o tema. E aí é comum também o candidato entrar em desespero, não saber para onde é que ir, e fica sempre aquela dúvida. É melhor eu não fazer a questão e passar segurança ao examinador de que eu não sei e tentar com isso aumentar a pontuação nas outras, ou é melhor tentar lutar, colocar e correr o risco de falar besteira aqui. Eu sempre recomendo lutar, porque por mais que seja uma questão que você não tenha afinidade, no pior cenário você vai ter um índice remissivo à sua disposição, você vai buscar a legislação correlata, você fala um pouco do Instituto de Forma Tangencial, e nisso aí você pode ganhar 0,2, 0,3 décimos de um ponto, por exemplo, 20, 30% da nota, que pode fazer a diferença para a aprovação no final. Quando vai somando 0,2 dali, 0,2 dali, quando vai ver, você consegue o mínimo para passar. Porque na prova discursiva é isso, o objetivo é você fazer o mínimo, sobreviver à prova, enquanto na objetiva, você tenta fazer o máximo de pontuação que você puder, ok? Então eram essas as dicas, tá? Um bom dia aí, um bom estudos para vocês.